Ei, geek, beleza? A morte da Marvel começa aqui, com a morte do Homem de Ferro e a aposentadoria do Capitão América. Pela primeira vez em anos, o MCU estava começando do zero. Todos nos perguntávamos, o que vem a seguir? Então eles lançaram 10 filmes e 10 minisséries em apenas 3 anos. Mas parece que tudo o que vimos até agora realmente não levou a lugar algum. Por quê? Por anos, a Marvel construiu seus personagens principais, ou em outras palavras, os líderes, sendo o Homem de Ferro e o Capitão América. Quando conhecemos Tony Stark pela primeira vez, ele era irresponsável, arrogante e claro. Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Mas um dia, ele aprende uma lição e percebe que precisa mudar. Quando é sequestrado por terroristas, vemos que ele se torna mais responsável e assume o controle de sua vida. Eu sou o Homem de Ferro. Acompanhando o Homem de Ferro ao longo dos filmes, o vimos lutar contra seu maior defeito, o ego. Mas com o tempo ele evolui, como em Vingadores, 2012, quando decide se sacrificar para salvar o mundo, desviando uma bomba nuclear para proteger Nova York. Ali, Tony deixou de ser o cara que sempre colocava a si mesmo em primeiro lugar. Tony amadureceu com o tempo, chegando até a ajudar heróis como o Homem-Aranha. E, em Ultimato, ele se sacrifica, deixando sua filha para trás, para garantir a segurança do mundo. A Marvel introduziu o Capitão América pouco tempo depois de apresentar o Homem de Ferro, mas ele era completamente o oposto de Tony. Desde o início, Steve Rogers se sacrificava por seu país na Segunda Guerra Mundial. Apesar de sua coragem, ele não tinha o físico adequado para ser um soldado. Então, ele toma o soro do super-soldado para se tornar mais forte. Desde seu primeiro filme, Steve se sacrifica, deixando Peggy para trás enquanto destrói um avião carregado de armas de destruição em massa. Ele sobrevive, obviamente, e se torna o líder dos Vingadores. Mas quando os arcos de Tony e Steve chegaram ao fim, a Marvel precisava encontrar novas estrelas para suas franquias, como o Falcão. Ele era um personagem conhecido, mas na verdade sabíamos pouco sobre ele além de ser um soldado com um passado sombrio. No final de Ultimato, Steve passa o manto de Capitão América para o Falcão. De repente, um Robin qualquer se torna o novo Capitão América. Mas como a Marvel iria transformar o amigo do Capitão América no próprio Capitão América, fazendo uma minissérie dele. Desde o primeiro episódio, conhecemos um pouco mais sobre o Falcão, seu passado e sua família, mas a série gira mais em torno das dificuldades que ele enfrenta para aceitar o manto do Capitão América. Ele sente que não é suficiente para carregar o escudo. Porém, essa questão é repetida tantas vezes que a série parece não conseguir deixar de mencionar Steve em nenhum episódio. A trama foca mais no legado de Steve do que no que o Falcão é ou será. Quando ele finalmente aceita o escudo, tudo parece apressado. Falta um elemento-chave que Tony e Steve tiveram em seus primeiros filmes, o momento em que despertam e decidem ser heróis. Tony é sequestrado por terroristas. Steve sacrifica sua vida. Mas o Falcão apenas fica em dúvida. Não há um momento emocionalmente desafiador para ele. Ele toma a decisão fora de cena e só a explica depois. Além disso, a série continua sendo sobre Steve. O Falcão ainda parece um personagem secundário em sua própria série. Depois de Ultimato, muitos novos personagens foram introduzidos no MCU, como Shang-Chi, os Eternos e The Marvels. Mas com esses personagens, parece que a Marvel está priorizando quantidade em vez de qualidade. Antes de Ultimato, a Marvel tinha uma história centralizada em 6 personagens principais, os Vingadores originais. Eles foram desenvolvidos de forma sólida, conquistando nosso interesse. Agora há personagens demais na franquia, mas nenhum como o Homem de Ferro para liderar uma nova era ou um Capitão América para unir os heróis. O problema não é a falta de personagens interessantes. Por exemplo, Shang-Chi. Ele era apenas um cara comum até descobrirmos que é filho de um terrorista. Vemos sua transformação de um jovem que foge de seus problemas para um adulto determinado, pronto para matar seu pai para salvar um povo. Foi incrível, pelo menos para um filme solo. Mas desde então não vemos Shang-Chi. Ele se tornou irrelevante para os outros personagens do MCU. Desde 2021, nenhuma menção ou referência foi feita a ele. O que torna o MCU único é sua interconectividade. O Homem de Ferro tinha seus filmes, mas também aparecia nos de outros heróis, como Capitão América ou Homem-Aranha. Os crossovers proporcionavam interações interessantes entre os personagens, tanto boas quanto ruins. Tony e Steve, como pilares dos Vingadores, são o exemplo perfeito disso. Eles tinham uma relação de amor e ódio desde o início.
Seus conflitos vinham de suas diferenças como pessoas. O ego de Tony frequentemente atrapalhava Steve em sua liderança. Precisamos de um plano de ataque. Eu tenho um plano. Ataque. Steve dizia que Tony não era capaz de se sacrificar. Até acabaram se enfrentando em guerra civil. O conflito entre eles gerou cenas memoráveis. Foram momentos como esses que nos deixavam idos com o MCU. Mas após o Ultimato, os personagens não interagem mais entre si. Cada um segue seu próprio caminho. E muitos sequer têm desenvolvimento em seus próprios filmes. Às vezes, nem parece que estão no mesmo universo. Os heróis não são o único problema. Um grande motivo para o sucesso do MCU foi ter um vilão como Thanos. Ele apareceu pela primeira vez 7 anos antes de Ultimato, no primeiro filme dos Vingadores. Por anos, o MCU construiu cuidadosamente a trama das Joias do Infinito para culminar em Guerra Infinita e Ultimato. Tudo girava em torno de Thanos. Agora, tentaram fazer o mesmo com Kang, mas com o anúncio de Robert Downey Jr. como Doutor Destino, sabemos que a história com Kang provavelmente não irá adiante. A pergunta que fica é: voltaremos a ter momentos tão épicos como Eu Sou o Homem de Ferro? Ou continuaremos saindo de cada filme pensando, e isso serviu para quê?